O sacrifício foi por toda a humanidade, mas não eram todos que haveriam de crer, de aceitar o sacrifício do Senhor. Então foi do agrado de Deus que todos aqueles que crescem fossem representados no corpo. Aí sim você vê a ideia de ele se tornar uma só carne. Então essa ideia de se tornar uma só carne com a sua mulher, grande é esse mistério, e eu falo a respeito de Cristo, a igreja, disse Paulo, é quando Jesus se faz carne, quando ele se faz homem. Então aí ele se torna homem. Lembra que a igreja sabe das riquezas de Cristo, que Jesus veio, era Deus, mas ele quis ser homem para sofrer os nossos sofrimentos, sentir as nossas dores, as nossas aflições. Se fez semelhante ao homem, abandonou a sua glória, agora sente tudo o que a gente sente, né? Sentiu tudo o que a gente sente na sua própria pele. Isso a igreja conhece. O que a igreja desconhece é essa parte do mistério, que quando ele se faz isso, ele se torna uma só carne com os homens. Só que é considerado uma só carne quando se une com a sua esposa. E de fato a esposa foi representada no corpo de Cristo para que houvesse a purificação dos nossos pecados. Lembra que Paulo fala que nós ressuscitamos juntamente com Cristo e Deus nos fez assentar nos lugares celestiais? Isso é uma linguagem, claro que espiritual, como eu venho falando, profética, é uma linguagem futura, mas que já foi representada no sacrifício de Cristo. Só é possível a gente ascender aos lugares celestiais com Cristo. Ele já fala naquele tempo, é uma coisa que vai acontecer no futuro, mas já foi profetizada em Cristo, na pessoa dele. Só é possível a gente assentar nos lugares celestiais com Cristo quem ressuscitou com ele, não é verdade? E só é possível ressuscitar com Cristo quem morreu com ele. E só é possível morrer juntamente com ele se a gente estivesse representado no corpo, que de fato é o corpo de Cristo. Então imagine, irmãos, que quando Jesus estava sendo afligido por nós, lembra quando chicoteavam o Senhor Jesus? Lembra quando ele se entregou para ser afligido por nós? Batiam no corpo dele, feriam ele. Isso foi por nós, mas ele estava mostrando através daquele corpo que era para ser nós. Ele estava sofrendo no nosso lugar, no lugar da igreja. E olha onde essas chibatadas batiam. No corpo dele, ele sentiu a dor. O corpo dele representava a igreja, mas ele sentiu a dor. E sabe por que ele teria que sentir essa dor? Porque ele se entregou como oferta pelos nossos pecados. Ele deixou seu pai e a sua mãe, se fez homem, se fez carne, então se fez uma só carne. E dentre a humanidade, a igreja ia ser escolhida e iria ser representada naquele corpo. Então ele fez uma só carne e se uniu com a sua mulher. Se tornou uma só carne e nos representou naquele corpo. Então quando batiam nele, quando feriam ele, era por causa dos nossos pecados. E a dor que era para a gente sentir caiu sobre ele. Os nossos pecados caíram sobre ele. Quando colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, presta atenção nisso, irmãos. Colocaram uma coroa de espinho. Mas antes ele tinha uma coroa de glória. Ele tirou essa coroa de glória. Ele falou: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Você acha que foi Isaías somente que disse isso? Você acha que foi Isaías que disse: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu para sinais e prodígios em Israel? Não foi Isaías, foi o Espírito de Cristo. Ele tirou a coroa de glória e falou: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele veio, se uniu com a sua esposa, se fez uma só carne, se tornou uma carne com a humanidade, com a sua esposa, mas a mesma carne do homem. Então era o homem que deixou pai e mãe e se uniu à sua esposa, sua mulher, para se tornar ambos uma só carne. Então ele faria a purificação dos nossos pecados. Mas aí ele trocou uma coroa de glória por uma coroa de espinhos. Caiu sobre ele. Quando cravaram a coroa de espinho na cabeça dele, sangue corria pelo seu rosto, pelos seus ouvidos, por todo o seu corpo. Quando Adão pecou, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Você vai trabalhar com fadiga, mas a terra vai te produzir espinhos e abolhos. Consequência do pecado. E aí a consequência do pecado de Adão veio sobre nós. Mas aí o que Cristo fez? Fez cair sobre ele os espinhos. Uma coroa de espinho. Então a consequência dos nossos pecados caiu sobre Cristo. Tremendo, não é? E o sangue que escorria pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, purificava todo o corpo. Porque o que interessava para Deus
era o que iria fluir de dentro dele. No sangue do homem está a vida, no sangue dos animais também. No sangue está a vida. A vida de Cristo foi derramada sobre o corpo mortal. Lembra Isaías que fala que ele derramou a sua vida na morte? No próprio Isaías 53, que está falando do sacrifício dele, a lei fala que a vida do homem está no sangue. Então a vida de Cristo estava no sangue dele, puro, que foi derramado sobre a morte, sobre o seu corpo que se tornou mortal por causa dos nossos pecados. Quando Eva pecou primeiro e depois Adão, Deus foi tirar satisfação com o primeiro Adão. E ele falou, olha, a mulher que tu me deste, jogou a culpa na esposa. E mesmo assim ele tinha culpa. Agora Cristo, não tendo culpa nenhuma, ele não entregou a sua esposa, ele se entregou pela sua esposa. Como Paulo disse, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Cristo não falou, foi a esposa que me deste. Não, ele se entregou no lugar dela. Por causa das nossas obras más, os cravos entraram na mão de Cristo. E através das mãos dele, entraram nas nossas. Então, quando os cravos entraram nas mãos de Cristo, foi por causa das nossas más obras. Mas o sangue que escorria pelas suas mãos purificava os nossos pecados. Ele estava limpando o corpo com o seu sangue, purificando, para que hoje as nossas obras fossem boas, para que as nossas obras fossem condizentes com a nossa palavra, com a nossa pregação. Só assim um verdadeiro sacrifício na Páscoa iria tocar na consciência do homem, porque animal sendo morto, animais sendo mortos, touros, bezerros, não toca na consciência de um homem, pois é animal, mas o sangue de um filho santo que deixou a sua glória e veio se unir com o homem, um sacrifício desse toca na nossa consciência. Então faz a gente abandonar os nossos pecados. A mesma coisa os pés. Quando os cravos entraram nos seus pés foi por causa do nosso mal proceder, porque ele veio morrer por nós, não por anjos, pelo homem. Então por causa dos nossos caminhos tortos diante de Deus, os cravos entraram nos seus pés. Nós fomos crucificados juntamente com ele, o velho homem. E o sangue que fluía nos seus pés limpava o nosso caminho, para que hoje a gente pudesse andar em Cristo, como o apóstolo Paulo fala, instrui nas suas cartas. Quando batiam no corpo dele com chicote, a dor ele sentia no nosso lugar, mas era o corpo, era a figura da igreja. Ele estava sentindo no nosso lugar, sofrendo no nosso lugar por causa dos nossos pecados. E o sangue que derramava pelo seu corpo purificava o santuário. Aí já estava representando a purificação do santuário. Lembra que no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que aspergir sangue sobre todo o santuário? Cristo aspergiu, não sangue de animal, mas o seu próprio sangue, não em madeira revestida de ouro, mas no seu próprio corpo. Como o escritor de Hebreus fala em Hebreus 9, ele fez um sacrifício por um santuário superior, pelo seu próprio corpo, purificando todos os nossos pecados. E após ter crucificado o velho homem, purificado o seu corpo, ele enterrou todo o velho homem com ele. E aí o Pai ressuscitou o seu corpo ao terceiro dia. Então Paulo viu que nós ressuscitamos juntamente com ele. Esse terceiro dia também é revelador, nada é por acaso.